Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. Uma recuperação pode estar muito próxima. O Banco do Brasil já poderia ter atingido o fundo do poço. E a partir daqui, com este fator que eu vou trazer para vocês lá no final do vídeo, por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final, o Banco do Brasil, tendo essa MP, a 9MP 1376, pode fazer o resultado do banco decolar já no médio prazo. Eu vou mostrar para vocês aqui estimativas de lucro que o mercado não está precificando com essa MP, que pode fazer o lucro do Banco do Brasil dobrar, voltar a pagar um bom provento e, para além disso, que ele obtenha valorização nas ações, já que neste preço de R$18, ele está cotado por apenas metade do valor patrimonial. Então, uma visão diferente do Banco do Brasil por parte do mercado, que para quem pode estar aproveitando hoje, pode colher um fruto bem interessante amanhã. Lembrando que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas perspectivas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações do canal. Percebeu que eu tenho 36% de toda a minha carteira nas ações do Banco do Brasil, que acaba sendo sim uma posição bem expressiva aqui da carteira. O banco é aquela novela que vocês já sabem, né? Está sofrendo com o agronegócio, alta de inadimplência, desvalorização nas commodities agrícolas. Porém, a gente tem que olhar daqui para frente. Será que o atual cenário do banco já está precificado? E, para além disso, será que com uma recuperação, quanto será que a ação do Banco do Brasil poderia performar olhando para os próximos 5 anos? Então, é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês um estudo que o banco poderia gerar mais de 40% ao ano de rentabilidade. Olhando já de primeira linha, pessoal, para ações cíclicas como o Banco do Brasil, que tem como principal atuação no agronegócio, ele é sensível tanto à Selic, tanto ao preço dos grãos, tá? E tanto à inadimplência do produtor rural. A gente olha para o indicador chamado PVP, preço sobre valor patrimonial. Quanto menor, melhor, porque simboliza que o banco está negociando com desconto em relação ao seu patrimônio líquido. Aí, se a gente pega a média alongada de preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, a gente percebe o seguinte, tá? De que o banco está muito barato, negociando pela metade do valor patrimonial. Perceba que em outros momentos o Banco do Brasil já chegou a ser negociado por 1,25 vezes o valor de patrimônio. Em mercados mais eufóricos mesmo, o banco foi negociado por 2 até 3 vezes o valor patrimonial. Então, só para ele bater a média, que fica ali em 1,28, a ação do Banco do Brasil já teria que se valorizar 128% na cotação, dobrando o papel de preço, mostrando que nesta região o banco pode estar bem barato. Outra conta que ninguém faz aqui com muita frequência é que o VPA, basicamente, né, o valor por ação, continuará crescendo ao longo do tempo. Então, a perspectiva de que com base o banco for retendo aí basicamente esse payout para pagar aos acionistas, a outra parte integrante será para a recomposição do patrimônio líquido. E aí, por consequência, pessoal, você tem aí, né, no caso, um patrimônio crescente e o VPA da ação subindo no longo prazo, fazendo com que o banco fique ainda mais barato. Então, vamos perpetuar um crescimento do seu patrimônio a uma taxa de 6% ao ano. Hoje, o banco tem 189 bilhões de patrimônio líquido. Então, ele estará ali com mais ou menos, pessoal, se você colocar aqui numa lupa, né, de 5 anos, ele estará com 252 bilhões de patrimônio líquido, fazendo com que daqui a 5 anos a ação do Banco do Brasil para negociar no valor patrimonial teria que estar, com base aqui, né, na nossa análise, vai 252 bilhões, o banco teria que estar custando pelo menos, pessoal,
pelo menos para bater o valor patrimonial daqui a 5 anos, R$ 43, mostrando um extremo desconto, porque se o mercado voltar a pagar essa média no Banco do Brasil, como no passado, o banco simplesmente dobra de preço, trazendo um retorno bem expressivo para o investidor. O provento do Banco do Brasil agora está mesmo baixo, mas por quê? Não é nem por conta do lucro, o lucro de fato caiu, mas o problema foi a diminuição do payout, né? O Banco do Brasil reduziu o payout de 45% para 30% na tentativa de lidar com essa crise de crédito. Então, por isso que, consequentemente, né, o dividendo acabou aí se reduzindo pela metade. Por isso que se você está comprando o Banco do Brasil hoje, você tem que pensar no médio a longo prazo, porque conforme essa recuperação for acontecendo, o banco pode destravar bastante valor para os seus acionistas. E quer ver quando você coloca aqui o PL projetivo, né, do Banco do Brasil já para 2027. Quando você coloca esse PL, o banco está por apenas 3,5 vezes o lucro, o Q1 dividido por 3,45 vezes a porcentagem, né, que você vai utilizar ali consequentemente para dividendos, ou seja, a gente coloca aqui, né, 40%, o Banco do Brasil pode pagar 11,5% ao ano de dividendos, já projetando aí uma retomada do payout e consequentemente um aumento do seu resultado olhando para os próximos anos. Por isso que acho o Banco do Brasil barato. Você está tanto comprando um yield futuro e um potencial de apreciação nas ações conforme a recuperação for acontecendo. Mas, Pablo, você fala tanto dessa recuperação, de fato, a recuperação do Banco do Brasil, o banco voltando para 30 bi de patrimônio já no curto prazo, poderia fazer simplesmente com que o banco retomasse um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na casa de 14 a 15% ao ano. Porém, você fala, Pablo, mas qual seria esse gatilho de recuperação? Até porque, pessoal, nós temos baixa visibilidade quando essa recuperação vai acontecer. A gente sabe que ela vai acontecer, porém a gente não tem certeza quando. Porém, veio aqui uma notícia que já clareou mais ou menos o cenário para a gente e já aparece que para o segundo semestre desse ano, o Banco do Brasil sentirá uma melhora marginal, tanto da sua inadimplência e tanto do seu lucro líquido. Por conta do quê? Por conta da MP 1376, aprovada, né, e aguardada pelo Conselho Monetário Nacional para renegociar dívidas rurais. E o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio, tende a se beneficiar dessa linha garantida aqui, né, consequentemente, pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional. E aí o Banco do Brasil pode implementar nas suas régias e, consequentemente, absorver juros dessas aplicações e, consequentemente, né, ter aumento aí de resultado. Então, perceba, pessoal, que o Banco do Brasil está muito barato, colocando aqui essa medida provisória. A renegociação das dívidas de produtores rurais deve seguir as regras da medida provisória 1376, aprovada e já implementada no dia 15 de julho. Então, o Banco do Brasil já sentirá algum efeito no balanço a partir do terceiro a quarto trimestre de 2026. Porque se ela foi implementada no dia 15 de julho e o banco afirmou que já para agosto, né, já vai começar as primeiras renegociações, o banco pretende renegociar 30 bilhões em dívidas, fazendo aí com que a cada 1 bilhão renegociado se traduza em 150 milhões de resultado líquido para o Banco do Brasil, de lucro líquido aí recorrente. Se você multiplicar por 30, o banco teria 4,5 bilhões a mais no lucro projetado para o ano. E se você dividir isso aqui por 4 trimestres, você tem 1,1 bilhão a mais. Então, traduzindo de que o banco lucrou 3,9 bi nesse trimestre, o lucro pode voltar, ó, vamos colocar aqui 3,900 mais 1,1 bilhão. O lucro do banco pode voltar para 5 bilhões por trimestre só com a MP avançando. Então, esse seria o principal trigger de recuperação para o Banco do Brasil, a MP 1376, que pode fazer com que o banco em 2027 lucre 20 bilhões, sendo bem conservador, acima do que ele vai lucrar este ano, na casa de 17 a 18 bilhões. Então perceba que o Banco do Brasil já voltaria a ter uma recuperação mais consistente da sua rentabilidade. Por isso que eu acho hoje o banco barato, porque para quem projeta a recuperação, o mercado não está mais precificando o Banco do Brasil como uma tese de dividendos. Ele precifica como uma tese de oportunidade. É uma empresa de dividendo? É uma empresa de dividendo. Porém, está passando aí por algo pontual e que tem sim probabilidade muito alta de se recuperar já no médio prazo e já trazer bons proventos e uma boa apreciação
nos preços. Por isso que eu acho que hoje R$ 18 o banco já está bem barato para quem pretende acumular as ações olhando para médio e longo prazo. Claro que você não pode comprar Banco do Brasil hoje, nada de recomendação, apenas pelo dividendo, senão você estaria completamente perdido. Mas sim, o banco segue descontado e com uma boa perspectiva de proventos, valorização e um retorno interessante. Tá bom, Pablo, mas agora para encerrar, qual que é o retorno embutido na ação? É isso que a gente vai calcular. Para isso, você vai utilizar 1 menos o payout vezes o ROI. O ROI do Banco do Brasil voltando para 14% ao ano, o lucro do banco pode crescer 9,8% ao ano. Supondo que ele pague um yield de 8 e se valorize, veja bem, ó, 8, você soma aqui com 10 de crescimento, o banco tem 18% ao ano, dentre crescimento, né, e dividendos. E agora a valorização, Pablo, é isso que a gente vai calcular. Supondo que o banco suba 100% em 5 anos, você teria 14% ao ano na média. Soma essa taxa com 14, o retorno embutido na ação fica de 32% ao ano, já reincluindo aí os dividendos reinvestidos. Então perceba que é um retorno bem interessante, tanto por conta da apreciação, dividendos e crescimento das empresas. A maioria dos modelos de análise só utiliza o dividendo e o crescimento. Eu não. Eu prefiro utilizar a valorização, porque ela vai acontecer. Se a empresa continuar aumentando o resultado, sendo consistente, a valorização da ação inevitavelmente vai acontecer. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tem o banco na carteira, acredito na recuperação e na retomada dos bons proventos que o banco poderia aí pagar para os investidores. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!